Olá, muito bem, ouvintes da Rádio Comunitária. Estamos aqui para mais uma entrevista. Eu, João, converso nesse dia 30 de abril de 2021 com o Rodney Altenhofen, ele que é proprietário da C&A Informática e é conhecido, como Ney também. O pessoal já conhece ele por esse apelido, já convive há muito tempo, a gente já tem essa empresa há alguns anos na cidade. E a conversa com o Ney ocorre hoje, não no sentido empresarial, mas sim no sentido talvez até muito mais importante, que é a pauta que vamos trazer hoje sobre o autismo, Nesse mês de abril, que está se encerrando, é um mês que se comemora, o mês do autista, do espectro autista, e o Rodney que irá conversar com a gente, o Ney, ele vai falar um pouco sobre isso porque ele é autista e ele vai falar um pouco mais sobre como é conviver com isso, ele que há muitos anos já tem a sua empresa e como ele concilia tudo isso na sua vida. Ney, primeiramente, obrigado por aceitar conversar com a nossa equipe da rádio e está à vontade para conversar com a gente e explicar um pouco mais sobre isso. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer por esse convite. Me senti muito honrado de estar aqui na Rádio Liberdade, nesse momento, fazendo essa entrevista. E então vamos ao assunto, a questão do espectro autista, É um assunto que às vezes é um pouco delicado, mas eu me sinto tranquilo, abertamente em falar sobre isso. Bom, vamos lá. Então a gente, para iniciar esse assunto, como você já mencionou, é um assunto que muitas vezes o pessoal tem até um certo receio de comentar. Para você, Ney, como foi? Como você realmente entendeu o que você tinha, como você era? E quais foram, assim, as principais mudanças na sua vida a partir desse momento? Como você sentiu isso no seu dia a dia? As suas características, como tem sido isso para você? Isso, João. Então, eu, desde a minha infância, já tive uma infância diferente, já com muitas responsabilidades, E no final da adolescência, até através de um projeto que eu consegui fazer, tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio, onde eu estudei nos Estados Unidos, o último ano do segundo grau, o chamado High School americano, E chegando lá, quase sem falar muito inglês, como a gente aprende aqui, entrei na sala de aula junto com os americanos e por mais que eram 3 turmas, um total de 84 alunos, me formei lá com a nota mais alta de todos, Outros projetos também que fiz lá, consegui até... eu sou empresário, mas nunca precisei de emprego, não estou na faculdade, mas eu possuo uma carta de recomendação de um senador americano para alguns feitos também, E algumas outras coisas, que às vezes assim, a questão do espectro autista, realmente a gente tem algumas dificuldades, algumas desvantagens, mas a gente tem vantagens. E eu me sinto, eu tenho bastante sorte, eu agradeço toda a oportunidade que eu tive, não só do meu pai, de minha mãe, da minha família quando eu pequeno, mas de toda a sociedade em si, que já me entregava toda essa responsabilidade desde quando criança, E eu pude desenvolver todas essas habilidades, E consegui hoje ter essas vantagens, Então, sempre fui bastante reconhecido por isso, Recentemente, toda a sociedade ficou sabendo que eu sou um autista, da síndrome de Asperger, que é o lado mais leve do autismo, Também tenho a sorte de possuir o que fala-se as conhecidas habilidades de superdotação, que hoje em dia é mais conhecido como altas habilidades, As vantagens que eu falei anteriormente e outros feitos pessoais, Bom, Ney, depois de você citar isso que você vivenciou e que você vivencia, por ser um autista, qual foi, assim, o motivo de levar você a vir abertamente ao público expor isso, Eu acho que um dos motivos é a questão da conscientização do autismo, Existem muitos estudos, mas um estudo específico americano estima-se que 1 a cada 54 crianças são do espectro autistas. Então, está sendo mais conhecido pela sociedade nos últimos anos, E eu gosto de explicar para a sociedade como lidar com essas pessoas, E pessoalmente, mais intimamente também, para aquelas pessoas que me acompanharam desde o início da infância, como eu lhe falei, Eu digo assim, eu me sinto um filho da sociedade, com todo o respeito ao meu pai e minha mãe, Mas sempre muitas pessoas fizeram parte da minha vida, E eu acho que essas pessoas merecem saber como eu realmente sou, porque elas sempre me aceitaram muito bem, inclusive nas dificuldades que eu tive, nas desvantagens, Então eu venho de uma forma assim a agradecer.
Bom, você falou então, né, das vantagens, de coisas que você realmente agradece, né, por ter vivido e por ter, né, em você mesmo essa superdotação, como você falou, as altas habilidades, que são coisas que realmente poucas pessoas têm. Mas nós sabemos que também o autismo, né, por mais que é um grau leve que você possui, ele tem algumas desvantagens, né, algumas coisas que podem se atrapalhar no dia a dia em relação às demais pessoas. Cita pra gente algumas dessas desvantagens, né, o que a gente pode encontrar que para nós talvez é algo mais tranquilo, mas para você e para as outras pessoas tem mais dificuldade. Isso, João. Então, uma das dificuldades, desvantagens, eu acho que até está presente na maioria das pessoas do espectro autista, é, como poderia dizer, a sensibilidade em relação ao som. Não significa que a gente ouve mais do que as outras pessoas, mas a gente se concentra em tudo à nossa volta. Então, se, por exemplo, você mesmo, João, me parar para conversar na esquina, bem no centro da cidade, né? Vai ter caminhão passando, vai ter moto acelerando, sirene, né? Eu vou querer conversar com você, mas às vezes eu não vou estar muito confortável, né? Vou estar me sentindo como se estivesse, sei lá, num show de rock, né? E aí, às vezes, eu prefiro um momento mais tranquilo, né? Às vezes eu não consigo me expressar muito bem nesse momento, eu não me sinto confortável, né? Algumas pessoas que são de um grau maior do autismo, até há necessidade de ter abafadores de ruído, que chegam realmente a prejudicar um pouco mais algumas crianças, né? Então, por isso também essa conscientização, né? Para que entenda e a gente tem um trabalho de integrar essas crianças e esses adultos na sociedade, sempre buscando olhar para o lado, para as vantagens dessas pessoas, para que elas também possam desenvolver o melhor de si. Você mencionou aí sobre a questão de se expressar, né? Justamente no momento em que tem muito barulho, que você se concentra em outras coisas. Para você, né, como autista, como é para você se expressar? Como você vê isso? Como essa classe entende isso? Vocês têm mais facilidade? Vocês têm mais dificuldade? Vocês levam mais em consideração o sentimento? Como que funciona isso? Isso. Às vezes, se você olhar para uma pessoa do espectro autista, não todas, mas muitas, às vezes a gente não está se expressando, digo, facilmente, né? De repente, vamos imaginar, você teve uma boa notícia, ganhou na loteria, né? Você vai talvez eu vou estar super feliz por dentro, mas não vou estar automaticamente com aquele sorriso para fora, né? Digamos, eu tenho que ativar a função de sorrir. Então as pessoas olham para mim e às vezes não conseguem ver meu estado emocional. Porém, eu acabo sendo bastante sincero. Você vem comigo, eu falo. E assim também com as pessoas do espectro autista, compreender as outras pessoas. Então a gente olha pro rosto da outra pessoa, às vezes a gente não compreende realmente se a pessoa ou tá feliz ou tá triste, a não sei que seja extremamente óbvio, né? Por isso a gente gosta de pedir, de perguntar, né? Questão de conversar, relacionar. Às vezes a gente quer falar alguns assuntos mais delicados, né? E não conseguimos falar de uma maneira, né, que agrade a todos. Às vezes a gente é muito direto, às vezes a gente fala um não, que poderia usar outras palavras mais delicadas, né? Então isso acaba às vezes dificultando um pouco a comunicação, né? Bom, né, então é interessante, né, você mencionou, você falar a gente, né, porque realmente são muitas pessoas que têm o espectro autista, não só no Brasil, mas no mundo. E você, por ser empresário, né, não é de ontem que você está nesse ramo, então você já tem alguns anos, com certeza já se deparou, já teve clientes de vários tipos, né, de várias personalidades, pessoas mais calmas, mais estressadas. Como tem sido isso para você? Lidar com pessoas diferentes de você, diferentes entre elas mesmo, né? E você conseguiu fazer amizades com essas pessoas? Como é que foi para você essa relação? Sim, João. Então, ainda bem que eu tenho essa oportunidade de ter uma empresa, lidar com muitas pessoas diferentes, né? Todo dia conhecendo clientes novos, né? E, claro, nem todo mundo é agradável, né? Mas isso ajudou eu a aprender a me socializar mais. Então, hoje eu consigo me comunicar melhor, né? E, às vezes, até acabo sendo uma referência. As pessoas vêm atrás de mim para eu dar conselhos, né? Eu sempre estou aberto a ajudar os amigos, até clientes de mais pessoas que, de uma ou outra maneira, se relacionam comigo, né? E até no meu horário de trabalho, buscar uma opinião, porque as pessoas, assim, do espectro autista, elas, às vezes, veem um mundo um pouco diferente.
tem uma compreensão diferente. Então é muito interessante a gente ser amigo dessas pessoas, né? Porque às vezes a gente precisa de uma palavra, sei lá, de uma pessoa, de outra, mas às vezes a pessoa do aspecto autista pode nos dar uma visão diferente que vai trazer um grande valor para a nossa vida também. Bom, e justamente sobre isso, né, Ney? A gente falou sobre a questão de você ter contato com outras pessoas. Você já deu entrevista em outros meios, está falando com a gente aqui da Rádio Comunitária. E você, né, como já mencionou, tem hoje essa facilidade para se expressar e para se comunicar, muito porque vem de uns anos já trabalhando no ramo empresarial. E a gente também, né, tá tendo, você nos contou, uma ação especial de panfletagem, né, nesse mês de abril, que está encerrando hoje, em relação ao autismo mesmo, né? Um panfleto bem bacana. Vou deixar você contar mais o que tem nesse panfleto, mas essa ação não começou hoje, né? Mas ela tem mais aí algumas etapas e também já é um momento para você ter uma interação com mais pessoas, né? Isso, João. Já está acabando o mês, mas a gente igual resolveu fazer essa ação social. Estamos distribuindo esse panfleto, né? Que o título diz 11 curiosidades que todo autista gostaria que você soubesse. Então são 11 frases simples, né? Para você poder lidar melhor com essas pessoas, você compreender mais e você também conseguir se aproximar e chamar a atenção dessas pessoas, né? Então, hoje a gente vai estar fazendo a distribuição de panfletos na Polícia Rodoviária Estadual, até agradecemos essa oportunidade. Quarta-feira a gente fez a entrega ali na praça, junto com a Feira Livre, né? E fomos muito bem recebidos, né? Então estamos muito felizes por estar fazendo esse evento. Bom, então a gente teve essa conversa muito interessante, né? E o Ney já tem se expressado, ele falou, a vida dele tem sido um livro aberto, ele tem, né, facilidade para contar isso. A gente sabe que não é o caso de todas as pessoas e que realmente ainda há muito preconceito sobre o autismo, né? Mas eu acredito que essa conversa que a gente teve, por mais simples que ela foi, ela esclareceu muita coisa e nos mostrou realmente como é o autismo e como são as pessoas que têm esse espectro autista, como é o caso do Ney do Asperger's, né? Ney, eu quero pedir para você deixar um recado final para os ouvintes, você como autista, um recado para esse mês que se sensibiliza com o autismo, né? E também aproveitar para falar, como a gente já mencionou, você é empresário, tem a C&A Informática, acredito que a maioria conhece, se não todos. Para esse Dia das Mães também, se tem algo especial que vocês estão preparando. Claro, João, a gente está preparando uma promoção para o Dia das Mães, ainda é uma surpresa, a gente vai falar isso mais adiante, mês que vem. Eu gostaria de parabenizar todas as pessoas do aspecto autista, acho que até os pais, mães, que estão perto dessas pessoas, né? Então o mês de abril foi esse mês de conscientização do aspecto autista. Eu gostaria de dizer para as pessoas do aspecto autista que elas sejam felizes do jeito que elas são, aproveitando suas vantagens, né? E compreendendo também que as outras pessoas também têm suas dificuldades, as outras pessoas não são perfeitas, assim como a gente. Então é um mundo um pouco diferente que a gente tenta se compreender, e eu acho que tudo se resolve no diálogo, no amor, na compreensão e no perdão, né? Eu acho que qualquer problema que tivesse tem que desculpar, perdoar, né? Sempre buscar a paz. Então, eu acho que a gente tem que não tentar mudar, a gente tem que ser nós mesmos. Muito bem, gente, então, nós conversamos com o Ney, o Rodinei Altenhofen, proprietário aqui da C&A Informática, nosso vizinho aqui da Rádio Comunitária, falou um pouquinho sobre o autismo, ele que é autista, né, e esse assunto veio à tona justamente nesse mês de conscientização. Ney, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, a sua disponibilização aqui para a nossa equipe, um assunto muito importante que a gente poderia falar horas e horas, né, sobre várias coisas legais e realmente que são importantes para a nossa sociedade, mas de qualquer maneira eu quero te agradecer demais e sempre desejar sucesso para você na vida profissional, na vida sentimental, enfim, na sua caminhada, e com certeza em breve nós teremos um outro bate-papo com você. Muito obrigado, João. Agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui na Rádio Liberdade fazendo essa entrevista. Muito obrigado aos ouvintes também.